Bom, pessoal, hoje, sábado abençoado, é dia de praia. Olha só, gente. Eita, olha. Olha o solzão aqui na praia de Gaibu, Pernambuco. Eu amo curtir uma praia final de semana. Isso é coisa maravilhosa. Foi Deus que fez. Então vamos agora curtir praia final de semana. Um lazer com a família. E praia em Gaibu. Olha só. E o sol tá bom, viu? Eita, glória, aleluia. Isso é Deus que faz, isso é Deus que faz. Vamos embora, gente, curtir uma praia hoje em Gaibu. Eita. Deus faz a coisa linda e é maravilhosa. A gente tem que desfrutar mesmo, gente. Deus foi para isso, para a gente desfrutar. Valeu, pessoal! Olha aí, final de semana abençoado para todos vocês também. Curte, comenta, compartilha. E vem embora para a praia também, viu, gente? Final de semana. Valeu!